Olá amigos do YouTube, eu sou Paulo Coelho do canal Cruzada Viva. Forte abraço a meus amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores. Hoje estou aqui para falar sobre Martinho Lutero, né? Intitulei esse vídeo Lutero como realmente ele é, ou ele era, para mostrar aqui, resumido, né? O que se passava realmente na cabeça desse cara que quis reformar a Igreja Católica, né? Não bastasse o Constantino ter criado o cristianismo, né? Tirado lá do judaísmo, que veio dos hebreus, né? Toda essa alienação religiosa, né? Que já propõe as religiões, né? Os deuses, né? Eu não consigo entender como, numa época de hoje, pessoas, né? Conseguem acreditar num ser imaginário criado por pessoas lá no passado, sabe? Pessoas primitivas que não tinham respostas para a vida, para as coisas da natureza, e achavam respostas criando deuses, né? E até hoje, como é uma forma de poder e dominação, a religião vem se multiplicando, criando cada vez mais religiões. Então veio Martinho Lutero, né, discordando de algumas coisas dentro da Igreja Católica. Este monge criou 95 teses e criou tipo uma rebelião contra a Igreja Católica. Foi excomungado e criou-se uma das religiões, talvez uma das mais fanáticas que hoje temos aqui no Brasil e espalhada pelo mundo, que é o protestantismo, que são os evangélicos. E vamos dar uma olhadinha aqui, de forma rápida, como se passava, como se passou a história desse cara, mais ou menos o que ele pensava, né? Como líder religioso, Martinho Lutero era ditatorial, inflexível, um fanfarrão, boca suja e dado a expressões escatológicas, suas invectivas contra os adversários, além de um homem de um antissemitismo asqueroso e longe de ter afinidade com qualquer igualitarismo político ou sexual. Lutero nos passa a imagem de um fanático, né? O que não está longe do que os seus seguidores são hoje ainda. Ele é um gênio monstruoso da reforma. Reforma essa que nunca aconteceu. Não houve reforma. A tentativa de Martinho Lutero de mudar ou derrubar a Igreja Católica não aconteceu. Ele apenas criou mais uma religião. E dessa religião, milhares de denominações que divergem entre si até hoje. Lutero desperta tanto admiração por parte de seus seguidores quanto horror por parte dos estudiosos de sua vida e de seu pensamento. Ele desperta a admiração dos seus seguidores porque não o conhecem, porque não sabem da sua história, tampouco sabem como se passava, como pensava esse cara aqui, né? Com pensamentos contra a mulher, por exemplo, né? Absurdos. Nascido em 1400 e outra, ele sempre esteve do lado da elite, viu? Como você vai ver aqui. Nascido em 1483, Lutero cresceu em Mansfield, uma cidade de mineração, onde seu pai foi parte do que hoje se chama de alta gerência. Quando o jovem Martinho foi para a universidade em Antwerp, era para ele ter voltado para casa formado como advogado. No entanto, após uma epifania, ele teve uma epifania assustadora que ele teve durante uma tempestade, né? Lutero decidiu se tornar um monge augustiniano, apesar do desgosto dos seus pais. De fato, Lutero nunca fazia nada pela metade. Após ascender pela hierarquia do seu monastério, o jovem monge foi apontado como professor de estudos bíblicos na pequena universidade de Wittenberg. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Lutero mais tarde diria aos seus discípulos que o seu axioma fundamental seria que os seres humanos são justificados só pela fé. Virtudes pessoais não valem para ele. E você verá isso aqui. Esta ideia lhe veio, a princípio, enquanto ele estava sentado no vaso sanitário. Agora olha só de onde saiu a ideia desse doido. Desse pirado que criou uma religião altamente perigosa, sabe? Que é o protestantismo. Perigosíssima.
eu diria, extremista, sabe? Acho que só não praticam mesmo aqui o que o lado islã extremista pratica devido ainda às leis, né? Mas a vontade é essa, sabe? Aquele que se opor contra ele, você vê que o próprio Martinho Lutero era assim, né? Ele e a patotinha dele todinha que você seguiu, João Calvino, Zwinglio, essa patotinha todinha, né? Que vivia ali na reforma ali, tentando sufocar o catolicismo, né? E derrubar a Igreja Católica, e não conseguiram, né? Então ficou mãe e filha convivendo aí. E hoje está de mão dadas, né? Mãe e filha, né? A Igreja Católica e o protestantismo. Em seu juízo, as palavras das Escrituras tinham uma autoridade que era superior tanto aos decretos papais quanto aos ensinamentos dos pais da Igreja, né? Então, na cabeça dele, ele achava que aquele livro maluco lá, né, tinha autoridade, sobre outros que também achavam que tinham, mas tinham mais autoridade. Só que quem criou a Bíblia, quem compilou a Bíblia, se o protestante hoje tem, deve à Igreja Católica, né? Isso é fato, que até os direitos autorais da Bíblia pertencem à Igreja Católica. Os únicos sacramentos verdadeiros eram o batismo e a comunhão. Todos os dois sacramentos pagãos, de religiões pagãs, absorvidos pela Igreja, pelo cristianismo. E a salvação dependia inteiramente da graça de Deus, veja aí. Inteiramente da graça de Deus. Não importa se você for uma pessoa boa aqui, na ideia dele, não importava, eu vou mostrar aqui. E quanto às boas obras, elas não contavam. A seu ver, elas eram irrelevantes, tendo sido por ele, Lutero, comparadas, certa vez, por Lutero, como imundice que sai do corpo das mulheres. O sangue da menstruação, né? Assim como a Bíblia, né, fala nisso também, que a mulher é impura, né? Que a mulher a mulher é muito rebaixada na Bíblia. E o Lutero aqui também a rebaixa, né? Em seu livro ele tem pensamentos absurdos contra a mulher. Eu vou mostrar um aqui, só alguns pensamentos, sabe? Mas tem muitos. Aqui, ó, o sangue menstrual era a comparação mais chocante e repugnante que ele conseguia imaginar. Quando Lutero se recusou a desdizer suas ideias contra a Igreja, ele foi excomungado em 1521. Lutero rapidamente Lutero foi rápido em compreender a tecnologia moderna. Moderna para a época era a imprensa criada por Gutenberg, né? A imprensa criada por Gutenberg. Que isso poderia ser utilizado para disseminar suas mensagens reformistas entre 1518 e 1525, né? Interessante que os protestantes, os evangélicos, antigamente gostavam de dizer que a mídia, né, a televisão, era coisa do demônio, coisa do diabo. E hoje está aí em canais abertos. Nós temos que, obrigatoriamente, assistir, né, esse lixo religioso todo que é apresentado nas televisões. Aí. Você liga aí de manhã ou de noite e está lá as mídias compradas por igrejas evangélicas que não pagam impostos, sabe? Para enfiar absurdo, mentiras na cabeça das pessoas. Empurrar esse Deus imaginário, forçado, na cabeça das pessoas. Tá? E quem tem a mente livre, aberta, jamais vai aceitar isso. Nem que seja forçado, jamais aceitará. Nas publicações de Lutero e suas cartas particulares combinavam argumentos com vituperações e zombarias violentas. Né? Ele atacava mesmo. Esperando ser martirizado, ele esperava ser martirizado, né? Morto para ser considerado um mártir, ele chegou a se comparar ao mito Jesus. Né? Isso daí não é fora do comum, do contexto religioso, não. Né? O religioso não está longe da loucura, não. Isso aí é dito por psicólogos, né? Freud, né? E tantos outros, que já falou, né, que a religião é tipo uma psicose coletiva, né? E você vê isso nos cultos por aí, os camaradas rolando pelo chão, tomando gasolina, comendo capim, né? Absurdos que só na loucura eu considero igrejas como hospícios de portas abertas. Essa é minha opinião. Então aqui, o Lutero aqui se achava o próprio Jesus. Tá longe disso não tem um Henri Cristo aí, né? Sendo que o Henri Cristo ainda é até engraçado. Curiosidade é que o Henri Cristo, antes de achar que era Jesus, ele achava que era Napoleão. Como líder religioso, Lutero não tolerava qualquer oposição
exigindo dos seus seguidores completa submissão intelectual e espiritual. Exigindo dos seus seguidores completa submissão intelectual e espiritual. Né? Espírito nós sabemos que é o conhecimento. Né? Intelectual é privar você de expandir, né, seu conhecimento. Você tinha que se basear apenas nas pregações dele, no que ele dizia. O que ele dizia era verdade e você não tinha que questionar. E ainda é assim nos templos hoje, se você observar, pastores não gostam de ser questionados. Né? Quando é questionado dentro de um templo, ele não tem respostas, não é verdade? E aí diz que é o demônio que está agindo em você e aquela baboseira toda que nós sabemos que é tudo mentira. Contra a longa tradição católica que honrava a abstinência e a castidade, Lutero, praticando o que pregava, casou-se com uma ex-freira. Olha só. Olha o caráter desse cara. Casou-se com uma ex-freira, a qual teve vários filhos. Tendo horror a qualquer inquietude social, isso quer dizer que ele não gostava de pessoas que questionassem, de uma sociedade que reivindicasse seu direito de alguma forma. Né? Para ele era o quê? Veja só. E dando apoio incondicional aos aristocratas, durante a chamada Guerra dos Camponeses, ele ficou do lado da aristocracia. Ele ficou do lado dos grandões, quando aquele povo da terra sendo explorado ali, né, recebendo muito pouco, passando fome, né, se programaram e fizeram uma revolução, né, para exigir direitos. Ele ficou do lado de quem? Ele ficou do lado dos ricos, da aristocracia. Veja essa frase de Lutero. Nada pode ser mais venenoso, danoso ou diabólico do que um rebelde. Né? Nada pode ser mais venenoso, danoso ou diabólico do que um rebelde. Né? Então você não pode exigir direitos, não pode questionar. Em certo ponto, ele chegou até a dar o seu consentimento a um casamento bígamo. Agora veja o caráter dele. O seu consentimento a um casamento bígamo entre um príncipe sifílico, né, que tinha sífilis, e sua concubina de apenas 17 anos. Lembrando que o casamento era bígamo, né? Ele sabia que o príncipe já tinha outra mulher. Menos chocante e mais surpreendente foi o fato de que Lutero chegou a publicar também uma introdução ao Corão. Ele chegou a publicar uma versão dele do Corão. Né? Se ele estivesse lá em algum país árabe, ele estava ferrado. Vejam alguns pensamentos de Lutero. Né? Ser pecador e peca fortemente, mas crê ainda mais forte. Né? Para o religioso, ser pecador e peca fortemente, ou seja, pode pecar, você pode matar, roubar, estuprar, o escambau, mas crê ainda mais fortemente. O importante é você acreditar, meu amigo, é aquilo que nós ateus dizemos, sabe? O camarada olhou para mim certa vez e disse que ateu não prestava, um pastor, Zé Ruela, disse que o fato de ser ateu não prestava. Eu disse para ele, pastor, vá ali no presídio, faça uma fila. Se o senhor encontrar um ateu lá, sabe, eu vou para a sua igreja, sabe? Não tem, cara. Tudo em Alheia Santinho, inclusive com tatuagem de crucifixo e tal. E só para lembrar, tem igreja lá dentro, né? Dos presídios. Todo presídio tem. Todo pecado é um tipo de mentira. Isso aqui eu concordo com ele, né? Porque não existe pecado. Pecado é uma farsa, é uma ilusão. Existe sim crime. E crime é para ser punido pela lei dos homens. Tá? Porque Deus nenhum vai punir ninguém por crime que cometam. Tá? Deus é um castelo de defesa, é aquilo que os crentes gostam de falar também, né? E Deus é a minha fortaleza. Só que quando um maluco entra num templo religioso, como já entraram, né, em templos, dentro da igreja, e mata pessoas lá dentro, o Deus bíblico, que deveria estar em casa, ninguém sabe por onde anda.
estava variando em algum lugar que não estava na casa dele para defender seu filho. Não, olha só isso aqui contra as mulheres. Ó. Não há maior defeito numa mulher do que desejar ser inteligente. Mulher para ele tinha que ser burra mesmo, sabe? E nesse ponto, né, não é à toa que tem mulheres dentro das igrejas, né? Tem umas, até pastoras, né? Sendo que a própria Bíblia diz que mulher deve calar-se na igreja, né? E se tem algo para perguntar, pergunte ao seu marido em casa. Né? No entanto, eles passam por cima disso quando é de interesse deles. E aí tem até mulheres pastoras, porque dá dinheiro, né? Dá dinheiro e controle, né? A oração é o suor da alma. Para mim, a oração é um prato vazio, sabe? Não serve para nada. Resumindo, Lutero nos fez perceber uma verdade desconcertante, que as pessoas razoáveis, civilizadas e dotadas de empatia dão ótimos vizinhos. Mas, geralmente, são os fanáticos e extremistas que mudam o mundo, sabe? Para o bem, ou como não é o caso da religião, para o mal. O fanatismo religioso não traz nada de bom. A religião nunca trouxe nada de bom. Todas as guerras que já existiram na Terra foram causadas principalmente por religião. Vou fazer outros vídeos sobre o João Calvino, o Zwinglio e outros personagens dessa igreja, desse sistema religioso perverso, maligno, que persegue as pessoas e querem impor a elas o seu Deus, a sua religião, a sua crença absurda, louca, sabe? E nós, racionais, não aceitamos isso. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.